Boa tarde, pessoal. Estamos falando aqui da segunda edição do Comex Tech Forum da Log Comex. Estamos em São Paulo, no World Trade Center. Nosso evento está incrível e vamos para uma pauta muito importante. Estou com dois convidados incríveis conosco, o Patrick da Filos, o Eduardo da Mainô. Eles já vão se apresentar para a gente. E hoje nós vamos falar sobre a do INPE. Vocês querem se apresentar, pessoal? Boa tarde e obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Boa tarde, obrigado, Ana, pelo convite. Queria parabenizar a Log Comics pelo evento, que de fato está incrível, muita informação, muito conteúdo. É para você sair daqui com a cabeça fervendo mesmo, aí de muito insight. Difícil vai ser colocar em prática tudo que a gente está aprendendo aqui. Bem, sou Patrick Souza, sou sócio da Filos, atuo como conselheiro consultivo e estamos aí para esse painel que é importante para o comércio exterior. Né? Perfeito. Bom, tudo bem, pessoal? Eu sou o Eduardo, sou um dos sócios fundadores e CEO da Mainô Sistemas. Nós desenvolvemos sistemas, software para importadores. Nosso foco é um ERP, um software de gestão para empresas que trabalham com importação. Eu sempre digo que assim, nós somos tudo que os sistemas tradicionais têm de ERP, só que com o olhar, com os detalhes, com as funcionalidades específicas para importação, nota fiscal de importação, controle financeiro do processo, fechamento de câmbio, etc. Perfeito. A gente tem escutado falar muito da do INPE, né? Principalmente as empresas que trabalham diretamente com importação. Esse tem sido dos temas mais importantes do Comex hoje, né? E a gente vai falar todos os dias e ainda assim eu percebo muita gente sem o conhecimento concreto do que é a do INPE. Né? Ainda existe muita dúvida no mercado em relação a isso. Por mais que a gente abra qualquer página que seja relacionada ao comércio exterior, todo mundo fala sobre isso, mas ainda tem esse déficit de falta de informação. Então eu queria que vocês trouxessem aqui um breve resumo para essas pessoas que ainda estão por fora do assunto. O que é a do INPE, né? Bom, esqueci de parabenizar logo o Comex pelo evento. Obrigada. Tá incrível. Bom, acho que o primeiro ponto que acho que é interessante falar é que o mercado de importação no Brasil é composto mais ou menos por 50 mil empresas de importação. A grande maioria, a esmagadora maioria das empresas importadoras são pequenas e médias empresas. Tá? Então, esse é um contexto importante. A importação, ela é uma atividade dessas empresas. Muitas vezes não é a atividade fim. Por exemplo, uma trading company, a atividade fim é importação. Mas um importador, muitas vezes ele compra da China porque é mais barato comprar lá do que comprar aqui, sei lá, Da 25 de março. Da 25 de março. Não, ele compraria na 25 de março. Então, não é uma atividade fim. Tá? Por que eu gosto de falar isso? Porque no mundo do comércio exterior, a gente discute muitos assuntos relacionados à Comex, mas muitas vezes a mensagem não chega na ponta, no importador que está ali no dia a dia, trabalhando pelo seu negócio, que está focado em outras coisas. Então, mais uma vez parabenizar a Log, né, por trazer, porque são os eventos, são a massificação da comunicação, da informação. A gente repetir várias vezes, já disse isso no LinkedIn, enfim, nas discussões do LinkedIn, óbvio, precisa ser dito várias e várias vezes até a mensagem chegar. Até porque tem muita desinformação também. Perfeito. Sobre a do INPE. Tem gente interpretando errado o cronograma de implantação. Então, assim, é uma confusão danada que acho que nós aqui precisamos esclarecer e fazer chegar essa mensagem lá na ponta para o importador. Perfeito. Além dessa questão, né, você vê que tem mais de 50 mil empresas, como você falou, Eduardo, e é uma atividade fim, e aquele profissional não é um profissional de comércio exterior que está, de repente, num evento desse. Ele nem sabe que existe um evento como esse. E ele vai ser impactado e ele não sabe que vai ser impactado. Né? Pode ser positivamente, neste caso, negativamente. Mas antes de falar isso, eu gostaria de trazer um panorama que o Brasil assinou um acordo de facilitação do comércio. E esse acordo de facilitação do comércio, uma das premissas é você dar mais agilidade, celeridade e simplificação. Então a DEUINP, ela vem ali consolidar, né, os órgãos anuentes, né, muitos processos em uma única plataforma, mas ele é mediante também uma ação de um acordo de facilitação do comércio. Perfeito. Então é uma movimentação de simplificação do comércio exterior, né, da operação do comércio exterior. Então é importante a gente ressaltar que não é uma movimentação isolada ou o Brasil de repente acordou e quer
trazer tecnologia, né? Lógico, o Brasil Acordou. ele já tem referência, a Receita Federal é uma referência em tecnologia, né, inteligência artificial, entre outros aspectos, mas tem um acordo de facilitação do comércio que nos obriga a construir essa simplificação. E a DIUMP vem para isso, mas também tem as oportunidades e desafios aí que a gente vai explorar ao longo aqui do nosso bate-papo. Perfeito. Eu acho que assim, é legal a gente entender quais são as próximas etapas que as empresas precisam estar preparadas para estar absorvendo essa nova demanda. Então, o que eu preciso fazer? Eu acho que assim, o interessante também é a gente começar qual que é a diferença do processo atual, do modelo atual, e como que vai ser o modelo novo. Né? Acho que é legal a gente fazer esse comparativo para o pessoal entender o quanto a gente tem de ganho, né, no modelo novo. Não, perfeito. Tem algumas características, né, do modelo novo da DUIMP, que é a declaração única. Uma delas é que a informação vai estar unificada em um lugar e os órgãos anuentes vão consultar essa informação. Então, só de trazer essa unificação, acho que já é um ganho muito grande. Mas acho que naquela história de óbvio precisa ser dito várias vezes, a chave da DUIMP é o catálogo de produtos. O que significa o catálogo de produtos? É bom e do básico. Na DI, na declaração de importação, quando você registra a DI, basta você descrever o produto. Claro, existe uma normativa, né, da forma de descrever o produto, mas é uma descrição livre. Só que, obviamente, para fiscalização isso não é muito interessante, que seja essa descrição livre. O interessante é que ela venha de uma forma padronizada. Então, o catálogo de produtos, basicamente, ele definiu para cada NCM de mercadoria um conjunto de atributos que aquele produto tem que ser descrito. E aí, por motivos óbvios, né? Assim, você precisa fazer esse catálogo de produtos antes da sua importação chegar via do INPE. Na hora que virar do INPE, isso é importante dizer de forma clara, na hora que virar do INPE, apenas produtos registrados no catálogo poderão ser importados. Se ainda não está registrado, vai ter que ser registrado na hora e isso pode levar a atrasos, porque não são simples, os atributos não são simples de ser preenchidos. Então, acho que é importante, você falou, né, o que está por vir. A grande maioria das empresas importadoras do Brasil a obrigatoriedade da DUIMP vem a partir de janeiro de 2025. Agora, em outubro, a primeira etapa do cronograma, para algumas poucas empresas, admissão temporária, Repetro, alguns regimes ali. Mas a grande maioria no primeiro trimestre de 2025, janeiro a março. Então, a hora de se adaptar é agora. Né? Nesse último trimestre de 2024, ainda há tempo hábil para se construir o catálogo de produtos já pensando no ano que vem. Caso contrário, realmente as importações podem ser prejudicadas. Então é importante a gente reforçar que a primeira etapa é ter o catálogo dele pronto. Então, empresas, preparem-se para o catálogo de produto. Se você não se preparou, não começou ainda, você está atrasado, mas não se preocupa. A Logcomex tem um produto incrível de catálogo, a gente pode apresentar para vocês. E você, Patrick, o que você gostaria de acrescentar com a gente? Eu gostaria de trazer tanto a oportunidade como também os desafios que é o catálogo de produto. A oportunidade é quando você usa a ferramenta e vai colocando os atributos, a probabilidade de você ter um erro de classificação fiscal diminui. Então isso evita passivo. Segurança, isso é muito positivo. Perfeito. Porém, as pessoas que vão se adaptar, elas precisam revisar sua base de dados. Se ela não revisar a sua base de dados, ela vai ter um risco enorme de ter incorreto a devida classificação e os atributos, né, e pode gerar passivo. E um ponto importante, não só isso, né? Então, eu revisei a minha base de dados, coloquei lá no Portal Único, agora eu tenho duas bases de dados oficiais. Aí o Eduardo vai me dizer, nós temos a base de dados oficial, que é do RP, né? Que eu chamo ela de oficial porque de fato é o teu sistema. É o gerencial, né? É o gerencial, e você publica ela no SPED. Eu vou falar a palavra publicar, mas você declara, né? Publicar, acho que não é a palavra correta. Então, você tem uma base de dados oficial, que é o SPED. E você vai ter outra base de dados oficial, que é o catálogo de produto, né? E aí, parece importante que elas conversem. Aí definitivamente, né? Aí elas precisam se conversar, mas elas não se conversam, por quê? Porque não são integradas. A base da Receita, ela é uma base independente.
Uma vez alterado na receita, eu preciso fazer um processo para voltar isso no meu RP. E a própria Receita Federal tem atualizado todos os dias. Novos atributos. Novos atributos, novos dados na API deles. Então, todos os dias está saindo coisa nova. Então, eles estão on time, né? Mas aí eu queria ir num risco maior, né? Não é só atualizar os atributos, não. Eu falei de SPED e falei de catálogo de produto. No SPED, entrou 1000 itens num part number tal. E eu declarei lá, fiz a movimentação. No catálogo de produto, eu importei 1.200. Só que 200 não veio na conferência. Eu não retifiquei a DI, fiz um ajuste de inventário e vai estar lá, claro que eu fiz um ajuste de inventário, porque não tem como eu entrar 1.200 sem ter 1.200. Entrou 1.000. Na hora que a Receita Federal, através da inteligência artificial, cruzar essas informações, o que é que vai acontecer? Ausência de 200 itens. Então, neste momento, a Receita tem um poder de fiscalização enorme. Por quê? Porque ela vai cruzar parte number A com parte number B nas duas bases que são oficiais. Se ela tiver divergência, eu tenho um problema. Isso eu estou falando na entrada. Por exemplo, se eu fiz no ato do desembaraço uma retificação, não retifiquei no meu RP, que é o sistema gerencial, na hora que eu cruzar, não que talvez tenha problema, mas tem um red flag. Opa, tem divergência aqui. Será que é isso mesmo que você quer fazer? Você alterou aqui, mas no seu RP não alterou. Qual é o sistema? Então, o poder de fiscalização da Receita Federal é monstruoso. Então, as empresas precisam ter esta consciência, mais do que ter a revisão. Para mim, a classificação fiscal ela é o menos importante, estar na forma correta. O mais importante é construir esse processo e fazer com que essas duas bases se conversem. Posso fazer um complementar? Isso que você falou é muito interessante e no catálogo de produtos existe um campo que não é obrigatório, mas seria até bom que fosse, que é o código da mercadoria interno, o código gerencial, que eles chamam de CIP. Esse campo, se for preenchido, o ideal é que seja preenchido para você fazer uma referência daquela mercadoria que você está declarando, daquele item que você está declarando no catálogo de produtos, com sua gestão interna. Porque é esse código da gestão interna que você usa na hora de emitir uma nota fiscal, de importação, de venda, no SPED. Então, você consegue correlacionar. Por isso que o ideal é que essas soluções conversem, né? A gente tenha tanto um RP de um lado, né, que você mantém o seu inventário. Também não adianta ter um RP e controlar o estoque de qualquer jeito. Exatamente. Né? Tem que ter um RP e o E eu acho estoque que o objetivo do RP é que você consiga controlar toda a tua demanda, né? Exatamente, mas Esse assim, é o plano. você precisa ter um plano de codificação daqueles produtos, né? Precisa ter tudo bonitinho, cadastrado no seu inventário, para a partir desse inventário, o ideal é que você catalogue os produtos desse inventário. Se você catalogar de outra forma, mas que você faça a correlação entre os produtos que você está catalogando e o seu inventário, para que você consiga amarrar tudo no final. E não gere risco para gerar um passivo. Perfeito. Então, veja, atributo, uma vez eu falei isso numa palestra, as pessoas até, eu falei, NCM está correta, é o menos importante. Né? Quando eu falei isso, então classifica de qualquer jeito? Não. A NCM, ela é obrigada a estar na posição correta, mas o mais importante é o processo. Então, se eu tenho um processo e eu tenho a decisão de dizer, vou classificar corretamente, isso é mais importante, porque se eu não decidir, tanto faz a NCM que posição ela vai estar. Então, neste caso, agora mais do que nunca, o processo precisa estar muito bem amarrado, muito bem definido, e as pessoas com esta consciência, porque senão, como você falou, eu posso ter uma intimação, certo? Não que tenha nada, não vou dizer que tenha algum passivo, algum erro, mas que vai gerar ali uma resposta, uma análise mais profunda, e eu não estou preparado e eu posso receber um auto de infração por coisas simples. Né? Então, o processo, neste caso, esta definição, esta compreensão é muito mais importante do que propriamente eu ter uma descrição completa. Isso é obrigatório, né? É obrigatório, não tem muito o que conversar. Então, eu penso dessa forma. Show. E a gente sabe que a do INPE ela vai vir para substituir a ADI e a DSI. E a gente pensando nisso, o que vocês acham que são as vantagens dessa unificação dos dois? Bom, eu ainda não consegui entender no cronograma aonde a DSI vai entrar, né? As empresas que fazem DSI vão entrar dentro do cronograma, não sei, não ficou claro ainda, porque está todo mundo falando que, por enquanto, e se você entrar lá na do INPE e tentar registrar no ambiente de teste, só empresas com radar ilimitado que conseguem registrar.
Então, assim, geralmente DSI são empresas de importação um pouco menor, assim, então ainda não está claro, pelo menos até a data de hoje, né, do Comex Tech Forum, como é que isso vai funcionar em relação a DSI, essa substituição, tá? Mas eu acho que, assim, vai forçar com que empresas que muitas vezes não tenham um certo grau de gestão passem a ter, porque vai precisar pelo menos ter os produtos catalogados. Inclusive, eu já vi alguns consultores, né, que trabalham com empresas menores falando, eu vou acabar assumindo esse trabalho para mim de fazer o planejamento e a gestão de inventário, né? Se a gente pensar, o que vem antes? É a gestão de inventário. O cara tem que ter um inventário lá para poder servir de insumo para se fazer o catálogo de produtos. Então, eu acho que também gera oportunidades, assim, as empresas vão acabar tendo que se organizar de alguma forma. Mas eu vejo com muito bons olhos, assim, essa unificação. Total. Eu vejo com bons olhos que você vai começar a ter uma plataforma única, os órgãos anuentes estão numa plataforma única, talvez por menor importador, que tem uma capacidade menor de infraestrutura, ou até de conhecimento mesmo, tem um pouco mais de dificuldade. Mas eu entendo que no médio e longo prazo, o sistema deve se ajustar para absorver todas essas necessidades, né? Já que ele vai unificar, ele precisa absorver todas essas necessidades. Importações mais complexas e essas mais simples, né? Então eu vejo que a unificação, a plataforma única, vai trazer celeridade no médio e longo prazo, vai integrar melhor os órgãos anuentes, e isso vai fazer com que o comércio exterior seja mais ágil. E também traz um ganho para a Receita, que é o poder de processamento. Agora, a Receita, de fato, tem uma base de dados. Na DI, ela tem um campo texto que eu jogo lá a informação do item. Agora não, eu tenho um código do produto, eu tenho um item, eu tenho uma classificação. Então, a Receita vai ter um poder aí de processamento, de inteligência artificial, de entender comportamentos, entender riscos, muito maior do que ela tem hoje. Eu acho que a gente até trouxe um pouco das melhorias, dos ganhos até aqui, né? Eu queria saber de vocês, qual que é o impacto que vocês entendem que vai ser inicial, ou que já está acontecendo, porque já começou todo esse processo, e quais as melhorias que vocês identificaram até agora, até hoje, como é que está aqui fora? Não, beleza. Assim, eu acho que é importante que as empresas tenham uma visão completa do processo delas para entender os impactos, porque tem coisas que tá todo mundo falando, catálogo de produtos, então meio que já é um conhecimento, pelo menos ali entre quem está no mundo de comércio exterior, estabelecido. Mas tem alguns processos que podem ser, assim, digamos, efeitos colaterais que as empresas precisam ter atenção. Aí eu vou dar um exemplo que impacta diretamente ali os clientes da Mainô. É a parte da emissão da nota fiscal de importação. Hoje, desde 2014, o Siscomex, ele publica ali para cada DI registrada um extrato da DI, tanto em PDF quanto em arquivo XML. E esse XML é processado por muitos sistemas como uma forma de gerar input para depois você emitir a nota de importação. Então, você processa aqueles dados da DI e gera a nota de importação. Inclusive, o Mainô faz isso desde 2014. Agora, com essa mudança, a do INPE, ela não tem extrato em PDF nem em XML. Então, não tem como mais gerar esse arquivo. Então, o que os importadores precisam ver? Peraí, será que o meu sistema ele está olhando para isso? Ele está adaptado a isso? Ele está agora, ele está preparado para buscar via web service direto os dados da do INPE para emitir a nota? Porque senão você vai voltar à área pré-histórica que tinha que digitar a nota fiscal de importação. 10 passos para trás. Exatamente. Então tem que entender se o seu sistema está adaptado para esse tipo de mudança. Então, no geral, olhar o processo como um todo, né, para entender onde é que podem ter esses efeitos colaterais, esses impactos não previstos. Não, só reforçando mesmo o que o Eduardo falou, avaliar, né, esses desafios de você tem ou não tem um sistema integrado, quem vai fazer isso a empresa precisa mapear, né? Às vezes é o despachante tem um software adequado para fazer essa transmissão, se conversa, como é que vai fazer esse processo de transmissão, não só a transmissão, porque transmissão já é o resultado final, né? Mas como essa informação chega até, de fato, eu transmitir, né? Então, esses detalhes a empresa precisa estar muito bem alinhada, e aí eu vejo que o catálogo de produto, de alguma forma, está forçando as pessoas a rever o seu processo. Muita gente nunca deu valor à classificação fiscal, achava que isso é uma parte operacional e burocrática, né? Mas a classificação fiscal traz impacto para o negócio. E isso está fazendo com que as empresas comecem a compreender melhor a sua estrutura de cadastro. Inclusive, o Eduardo pode corroborar ou até contestar,
um dos maiores desafios de implementar um ERP é o cadastro do item, né? Onde dá problema no ERP. É porque o legado da empresa é desorganizado, então às vezes até se aproveita a oportunidade de migrar de ERP para organizar o cadastro da empresa, mas muitas vezes vem cliente que tem o mesmo produto com códigos diferentes, ou produtos com códigos iguais que são produtos diferentes, então às vezes é uma bagunça completa que a gente tem a oportunidade de organizar na migração de ERP. O ERP ele serve para isso, mas às vezes o insucesso de implementação está no cadastro. Não emiti a nota, vai ver, o cadastro não está feito corretamente. Não tem estoque, o cadastro não foi feito corretamente. Não consegui contabilizar, o cadastro não está contabilizado, a conta contábil adequadamente. Então, assim, cadastro é o coração do ERP. Cadastro é o coração de uma empresa. Então, se eu não trato bem o coração, como é que eu vou sobreviver, né? Então, eu acho que é um ponto de a gente refletir e identificar o que é importante no meu negócio. Eu acho que isso vai ajudar também as empresas a pararem, dar um passo para trás, olhar todo o legado, como o próprio Edu trouxe, e entender se faz sentido eu continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo, eu preciso revisitar todo o meu estoque, revisitar todos os meus cadastros, para trazer mais assertividade, mais segurança para os meus clientes, aumentar ali até o próprio leque de clientes que eles têm em carteira. E a gente falou também sobre integração com os órgãos anuentes. Quais as etapas que vocês acham que vão trazer melhorias contínuas, que seja mais segura, por exemplo, automação? Essa pode responder, porque acho que é mais sua praia. A tua cara da segurança é o Patrick. Não, quando você traz os órgãos anuentes, primeiro facilita o processo, né? Não tem um sistema A, depois vou para o sistema B, tenho que levar a mesma informação para o sistema B para a partir daí você desenvolver. Como para a licença de importação, que é a anuência de um órgão anuente, né? A gente tem aí, até fazendo um parênteses, a SUFRAMA, que é o último a entrar dentro do processo, é um órgão anuente, isso impacta. Então, quando eu tenho isso já dentro da DEUIMP, eu vou ter muito mais celeridade em ter essas anuências já previamente, você já vai ter ali uma quantidade definida, pré-aprovada, vamos dizer assim, para que você possa ir utilizando isso já de forma integrada. Então, você vai ter muita celeridade. Então, eu vejo essa... Porque se você for olhar dentro de um processo de desembaraço, né, é um processo logístico, eu não vou falar nem de desembaraço. O maior impacto não é a Receita Federal, é um órgão anuente. Então, o órgão anuente por quê? Porque ele está num sistema diferente, ele não se conversa, e eu tenho todo esse fluxo. Agora eu estou numa base só. Então, isso traz muita celeridade para o processo, traz compliance, mas traz desafios. Né? Porque a partir do momento que eu tenho tudo isso sistematizado, eu tenho que ter qualidade na informação. Né? Então, eu preciso que a informação ela entre com qualidade para que ela possa sair com qualidade. Se ela entrar de forma equivocada, ela vai sair de forma equivocada. Eu acho que o Patrick já foi perfeito, mas só queria acrescentar uma questão, né, que eu acho que é quase uma provocação, assim, porque eu estou vendo muitos importadores delegarem 100% da responsabilidade do novo processo de importação para o despachante aduaneiro. O meu despachante vai resolver isso e acabou. Só que se você tem essa conversa do NPI, do novo processo de importação, com a gestão da sua empresa, eu acho que, assim, tá ficando um processo meio capenga, sabe? Porque se você não tem quem é que tem um conhecimento técnico daquele produto para poder validar aquele catálogo, né? Muitas vezes é o importador ou uma área de engenharia dentro da própria importação, da própria importadora. Quem é que tem o controle do catálogo de produtos, com todos os códigos cadastrados, né? Uma descrição, é a gestão interna da empresa. Então, eu acho que delegar isso, simplesmente entender, não, isso é um processo de Comex, não é minha responsabilidade, pode dar problema lá na frente, porque você vai perder toda essa amarração entre a gestão e a parte do catálogo de produtos mesmo registrado lá no Portal Único. Perfeito. Isso que se você me permite, você falou. Por favor. É bem interessante, né? Porque aí eu vou usar dois termos, delegar e delargar. Né? Então, muito bem eu acho que a palavra que você quis falar é delargar. Delegar não é o problema. O problema é delargar. O problema é delargar. E aí, isso é importante, porque se você tiver algum erro, qual é o CNPJ que está importando ou exportando? É o seu. Então, você é o responsável. Né? Pode até ser que comercialmente você tenha uma restituição, mas se esse processo não estiver muito bem definido, no momento de uma fiscalização, a Receita vai querer saber como é o processo. E aí eu, embora
posso delegar, mas o processo de gestão tem que ser da empresa. A gestão precisa ser da Então, empresa. acredito muito nesse É. modelo. A gestão ser da empresa e ela delegar isso para um despachante aduaneiro, mas fazer um trabalho quase em conjunto ali, revisar, gerenciar esse trabalho. Porque se você faz aí... Principalmente porque o dono do produto é a empresa. Exatamente. Ela é a dona, ela é responsável O risco é dela. O risco é dela. O passivo é dela. E assim, ela precisa do despachante para ajudar ela nesse desenvolvimento, mas acho que os dois têm que trabalhar em conjunto. Perfeito. Se ajudem. É um trabalho colaborativo. Perfeito. E a gente deu um spoiler no comecinho ali sobre o cronograma. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho mais sobre qual que é a expectativa do cronograma das entregas da Duimp. Não, beleza. Acho que assim, Prevista pelo governo, né? É uma coisa importante. Esse calendário está sendo amplamente divulgado, reforçado, então não tá com cara que vai mudar. Tem muita gente falando, não, vai mudar, vai. 2026, não me parece. Não vai, não. Me não. parece. O que acontece é que o calendário ele começa a partir de outubro de 2024, então estamos ali batendo na porta. Só que ainda é para uma fatia muito pequena de empresas, né? Tem que ser empresas que são Repetro, Recoff e admissão temporária nessas três modalidades e modal marítimo. Mas muita gente, quando leu aquele calendário, aquela tabelinha, né, que é compartilhada por todo mundo, entendeu que modal marítimo está marcado, então todo marítimo vai entrar agora em outubro. Não. Você tem que ser modal marítimo e um dos 3 regimes e sem anuência. Então são as 3 condições satisfeitas. A gente vai dar menos de 1% das empresas do Brasil. Então é pouca gente agora em outubro. Tá, mas em janeiro não. Em janeiro isso muda. Vira a chavinha toda. Vira a chave e aí começa uma leva ali que vai finalizar até no final de 2025. E tem que entrar, porque a reforma tributária depende da Duimp. Então a Duimp é um filhotinho ali que também vai conversar com a reforma tributária e a reforma tributária vai entrar querendo ou não, então a Duimp vai entrar também querendo ou não. Não vai adiar. Não tem como mais. O pessoal está na expectativa de que ainda a gente vai postergar, que o próprio governo vai postergar, mas eu também não acredito que eles vão continuar estendendo isso. Acho que quanto antes para eles é melhor, para ter esse acompanhamento, para ter essa segurança das informações. O que você acha, Patrick? Acha que muda, não muda? Eu acredito que não. O Eduardo já falou muito bem, temos questões da reforma tributária, então eu acredito que as empresas não paguem para ver. Pode sair caro, né? Patrick, qual o melhor momento de eu iniciar esse processo? Isso, semestre passado. Né? Já era ter começado. Agora... O melhor momento possível. agora o que eu tenho Dado é que não agora. temos uma máquina do tempo. Então, acho que as empresas precisam se movimentar, precisam entender, e aí até dentro de um processo de migração, eu entendo que uma prática boa é o seguinte, eu pegar poucos processos que não impactem minha operação, que não impactem estoque, que não impactem algum processo produtivo ou pare uma linha, e começar a trabalhar com eles. Então, ou seja, você tem um volume, enfim, pequeno ou grande, não importa, pega processos de menor impacto e vai entendendo como é essa funcionalidade, para você ir se habituando, entendendo o fluxo da informação, para você ir ampliando. Então, se você faz isso de forma consistente, mesmo devagar, quando chegar no momento você já está com toda a tua base operando, sem risco de parar a tua operação. Porque esse risco existe, é um sistema novo, é novo para a Receita, é novo para todo mundo. Provavelmente não teremos dificuldade, mas a dificuldade é o sistema que não está cadastrado. Aí eu não tenho a importação sendo efetivada, aí vai demorar e impacta em outros custos, né, de armazenagem, segundo período, de demurge, pode impactar. Perfeito. Então, é começar devagar. Não, só ia complementar que lá no Rio de Janeiro a gente está participando de um processo de algumas importadoras que estão fazendo a Duimp assistida pela Receita Federal. Então eu fui lá na sede, a gente fez algumas Duimps, né, acompanhando essas empresas, e uma delas não foi eram 3, uma delas não foi transmitida por erro no PCCE, ninguém descobriu o que é e não conseguiu transmitir. Então ainda tem muita coisa pra gente descobrir, né? Para descobrir, muitos problemas para a gente atravessar. E essa parte de fazer aos poucos é muito interessante, inclusive o catálogo. Né? O catálogo está lá disponível, você pode começar a fazer dentro de um planejamento, né? Você não precisa fazer todos os produtos de uma vez. Você pode pegar os produtos que você mais importa, ou pegar os NCMs mais relevantes da sua operação e já começar a fazer o processo de catálogo. Já devia ter começado. É isso. Então a gente já está, né, passou voando o tempo, já indo para a fase de encerramento. Eu queria só que a gente finalizasse trazendo como que as empresas podem acompanhar esses prazos para irem se adaptando conforme as previsões.
Acho que o primeiro passo é acompanhar o próprio site da Receita Federal, né, que é a fonte oficial. Mais E, segura. por favor, leiam o que está escrito, não olhem as imagens e interpretem, Só a leiam o que está headline, né? escrito, leiam, porque muita confusão foi gerada por conta daquela tabelinha que é compartilhada só a imagem da tabelinha nos grupos Só os prints. e as pessoas entram em desespero. Então, leiam o que está escrito embaixo. Bom, fazer um merchan aqui, podem me acompanhar no LinkedIn também, Eduardo Ferreira. Eu publico muito conteúdo sobre o Duimp, novo processo de importação, e acompanhar os blogs especializados da Log, da Mainu, enfim, acho que vocês vão estar muito bem servidos. Perfeito. Conversem com o seu despachante de importadores. Importante. Eu diria, não vou ser redundante, né? Acho que a receita é fundamental, né? Eu acho que é importante outros blogs, porque ele vai digerir a informação de uma forma mais compreensível para as empresas, né? Porque a linguagem, às vezes, da receita, enfim, tem uma linguagem diferente. Então, eu acho que é ter os dois canais, né? Blogs, Logcomics, tá aí, enfim, acho que canais de informação não faltam. Perfeito, gente. Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Eu que agradeço. Aproveitem muito ainda esse final de tarde. Aí tem muita palestra importante no nosso evento. Muito feliz de ter a presença de vocês mais uma vez aqui nos nossos eventos da Logcomex. O Comex Tech tá incrível, galera. Quem estiver por aqui, tem o Edu, tem o Patrick, tem eu para tomar um café, para a gente conversar, falar mais de Duimp. Pode visitar o nosso stand. Também está aqui o stand da Mainu. Fiquem à vontade e nos procurem. Obrigada a todos e uma boa tarde.